Como os irmãos sabem, né? Nas quartas-feiras nós temos estudado a revista da Convenção Batista, vou botar aqui nessa câmera, que eu acho que fica melhor focado, né? Isso, chamada Bases Bíblicas. Essa é a revista. A Camila está dando aí um close, né? A revista. Essa revista nós temos aqui em nossa igreja, na secretaria. Se você não tem o seu exemplar, você pode pegar o seu exemplar aqui na secretaria da igreja. Muito bem. Muito bem. Então, você pode pegar seu exemplar para você acompanhar nas quartas-feiras o estudo. Hoje será o estudo de número 15. Você que já tem a sua revista, então abra aí na página 85, é o estudo 15 hoje, o estudo de número 15. Como os irmãos sabem, nos domingos pela manhã, estamos estudando o curso Aprofundar. No domingo que vem, teremos a última lição do curso, tá certo? E já no outro domingo, então iniciaremos o módulo 2 do Aprofundar. Então você que tem participado do Aprofundar, tem a sua apostila, no domingo que vem, pela manhã, você pode vir buscar a sua apostila do módulo 2, para darmos continuidade a esses estudos, né? É um tempo que temos aproveitado para estudar a palavra de Deus. Amém? É um tempo especial que temos aproveitado para realmente estudar a palavra do Senhor, e graças a Deus pela sua vida, no nome de Jesus. Bem, o estudo 15, então, ele tem como título As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, estudo de número 15, as Escrituras Sagradas. Eu convidaria o irmão e a irmã a abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 17. 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que palavra maravilhosa, né? Que o apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo, falando sobre a inspiração, falando sobre o valor e a utilidade da Escritura Sagrada. Como nós sabemos, Timóteo era filho de mãe cristã, não é? E também neto, se você ler aí nessa mesma segunda carta, no capítulo 1, né? Versículo 5, 2 Timóteo 1:5 diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita em você. Então Timóteo, ele já teve na sua casa, no seu lar, um contato com a palavra de Deus. E ele teve contato com a melhor versão da palavra de Deus. As pessoas muitas vezes me perguntam, né, qual é a melhor versão da Bíblia? Isso porque, hoje em dia, né, nós temos várias versões. No passado, era comum as pessoas terem, principalmente nas igrejas batistas, todas
a versão da imprensa bíblica brasileira. Mas hoje são várias editoras, várias versões, não é? Então, tem aquelas que uns preferem, outros preferem outras, né? Aliás, tem uma história que um grupo de teólogos, eles estavam conversando exatamente sobre isso, discutindo sobre a melhor versão da Bíblia. E um falou, eu prefiro a melhor versão para mim é da Sociedade Bíblica do Brasil, o outro da Imprensa Bíblica Brasileira, o outro a Nova Versão Internacional, o outro a Bíblia King James, o outro a Bíblia de Jerusalém, a versão Ave Maria, e assim várias versões. E um daqueles homens, então, disse assim, eu prefiro a versão da minha mãe. E os outros, então, ficaram admirados e perguntaram, como assim a sua mãe escreveu uma versão da Bíblia? Ele disse, sim, ela escreve todos os dias uma versão da Bíblia na sua própria vida. Ou seja, ela vive o que está escrito na palavra de Deus. Que maravilha, né? Timóteo teve na sua casa também, por meio da sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd, também uma versão da Escritura Sagrada, da Bíblia, uma versão viva, vivida na sua casa. Por isso, Timóteo amava tanto a Escritura Sagrada. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele ressalta para Timóteo, olha, você aprendeu, no capítulo 1, ele diz, a sua fé sem fingimento, que você herdou da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, e que habita em ti. E agora, o apóstolo então está falando, olha, permaneça naquilo em que você aprendeu, naquilo em que você acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. E desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Que maravilha! O apóstolo Paulo falava da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, da Bíblia. Esse livro bendito, esse livro que é um milagre em tudo. Termos a Bíblia na nossa mão hoje, em pleno ano de 2001, é de fato um milagre sem tamanho, dada a importância que esse livro tem. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. É também o mais lido em todo o mundo. É também um livro que tem transformado a vida de muitas pessoas, em tantos lugares, em todos os tempos. Aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem através da escola, da educação, das casas de correção, das prisões, dos reformatórios, a palavra de Deus consegue, porque ela traz em si também o poder de Deus para todas as pessoas, no nome de Jesus. Então, eu quero deixar muito claro, primeiramente, essa palavra, né? A Escritura, antes de ser uma teoria, antes de ser um livro de ciência ou de geografia, a Bíblia não se pretende a isso, muito embora ciências como a arqueologia, a psicologia e outras ciências buscam na Bíblia também fonte de conhecimento para si. Mas ela não é um livro de ciências. Também não é de arqueologia nem de geografia, mas ela é um livro de vida. Ela não é um livro para ser lido como qualquer outro livro. Você começa do início e vai até o fim. Não, ela é um livro onde cada versículo, cada palavra, cada capítulo vai então nos ensinar sobre o seu conteúdo. Uma primeira coisa que nós precisamos entender, e que está aí também na sua revista, e parece que é chover no molhado, mas é importante frisarmos, a Bíblia é a palavra de Deus.
Quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós queremos dizer exatamente isso, que é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus deixou, juntamente com o ser humano criado por ele, um manual. E esse manual é a palavra de Deus. É na Bíblia que nós encontramos alento, nós encontramos conselhos para todas as situações da nossa vida. E é na Sagrada Escritura que nós também encontramos os mandamentos de Deus, encontramos as ordens dadas pelo Senhor e os conselhos de Deus para todas as situações da vida. Ela é, nesse caso, palavra de Deus, e nós cremos nisso, como eu disse na semana passada, não é? Porque a palavra de Deus, ela é exatamente inspirada por Deus. Ou seja, foi o próprio Deus quem, por intermédio de cerca de 40 homens e mulheres, num período de mais ou menos 1.500 anos, Deus mesmo é o autor da Bíblia, porque Ele escreveu a Bíblia através do que nós chamamos de inspiração. Ou seja, Ele soprou a Escritura Sagrada para aqueles que a escreveram. Bem, quando nós dizemos que ela é palavra de Deus, né, nós precisamos entender, então, que ela realmente, de uma maneira extraordinária, foi escrita. É claro que os homens e mulheres, cerca de 40, que escreveram a Bíblia, não tinham a consciência de que estavam escrevendo a Bíblia, não é? Moisés, a quem se atribui a escrita do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, não tinha consciência da importância do que ele estava escrevendo, né? Assim, Davi, quando escreve os Salmos, por exemplo, também não tinha consciência que estaria escrevendo o maior livro de cânticos para o povo judeu e também essa herança preciosa nos Salmos que ele deixa para toda a humanidade. Davi fala de coisas do seu coração, de momentos da sua alma, né? Ele se rasga na presença de Deus, não é verdade? Assim também o Novo Testamento, composto principalmente pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pelas cartas paulinas, né? Mais o livro de Atos, as cartas gerais, também chamadas cartas católicas, de João, de Pedro, de Judas, também outras cartas presentes ali, não é? E terminando com o Apocalipse. Bem, essas pessoas, elas não tinham a intenção de escrever um livro. Registraram historicamente os acontecimentos, né, como é o caso de Atos, ou até mesmo dos Evangelhos. Fizeram instruções para as igrejas, no caso das cartas, né, tanto as cartas de Paulo, quanto de João, quanto de Pedro, Judas, por exemplo. E o Apocalipse, que é a revelação de Deus para o apóstolo João. Mas de uma maneira tremenda, Deus então usou a igreja para compilar, para juntar esses livros. E também, assim como Deus inspirou os escritores sagrados, Ele também deu condição para a igreja poder fazer aquilo que nós chamamos do cânon sagrado, ou seja, escolher, né, os livros que fariam parte desse compêndio, composto dessas 2 grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas uma coisa, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento têm em comum, é que ambos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, a palavra inspiração, ela tem mesmo essa ideia, né, daquilo que nós, desse movimento de respiração humana, né? Ou seja, quando nós inspiramos, né,
nós puxamos o ar para dentro dos nossos pulmões, não é assim? E quando nós expiramos, de certa maneira, nós jogamos ele para fora. Esse movimento nós fazemos o tempo todo. E não é à toa, então, que essa palavra inspiração, ela surge também no caso da escrita bíblica. É como se aqueles homens e mulheres que escreveram o texto bíblico, eles pudessem respirar, né, a atmosfera do Espírito Santo. Aliás, a palavra espírito, tanto no hebraico quanto no grego, dá a ideia de vento. No hebraico, língua em que foi escrito o Antigo Testamento, é ruach. Ruach. Vejam que as línguas primitivas, elas inclusive davam nome às coisas com o som que elas pareciam ter. Vejam que a própria palavra ruach, ela dá uma ideia do barulho do vento. Ruach. Vento. Já no Novo Testamento, escrito em grego, a palavra para espírito é a palavra pneuma, neuma, que também significa vento, né? Daí, dessa palavra grega pneuma, por exemplo, vem a palavra pneu, que é o que a gente usa no carro. E o pneu é cheio de vento, por isso ele chama pneu. Ou pneumonia, aquela doença, não é? Que era conhecida antigamente como a doença do vento. O sujeito pegava vento, ficava resfriado, era assim que se pensava, então pegava a pneumonia, a doença do vento. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a ideia da inspiração pelo Espírito Santo é como se o Espírito Santo fosse um vento. Porque tal qual o vento que nós sentimos, não é? Sentimos o vento batendo na pele, balançando nosso cabelo, quem tem cabelo, é claro, né? Mas nós sentimos, mas não vemos. Essa é a ideia do Espírito. Então, a palavra inspiração, ela traz essa ideia de que o escritor sagrado é como se o Espírito Santo soprasse para ele, soprasse na narina dele, e ele, então, escrevesse. Vamos deixar claro que não se trata de uma psicografia, como na doutrina espírita, de maneira alguma. Na doutrina espírita, a psicografia é o sujeito, né, o que eles chamam de médium, ser tomado por um espírito, como eles dizem lá, desencarnado, né, para transmitir uma mensagem do além, do suposto além, para o momento agora. Sem querer entrar nesse detalhe, né, só dizendo que não é isso que aconteceu na constituição da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele não toma uma pessoa de uma maneira que ela perde os sentidos, como acontece no Espiritismo. E eu diria até como acontece em algumas igrejas ditas evangélicas. O Espírito Santo, ele não toma a pessoa no sentido de que ela perca os sentidos, perca a consciência. Em absoluto. Quem faz isso é o espírito maligno. O Espírito Santo, não. Ele no caso do escritor, da Escritura Sagrada, ele inspirou aqueles homens e mulheres para que eles registrassem a Escritura. E eu diria mais, não apenas inspirou, não é? Mas ele também trabalhou no sentido de preservar aqueles papiros, aqueles documentos tão frágeis, para que hoje nós tivéssemos a Escritura toda, Antigo e Novo Testamento, os 66 livros da Bíblia à nossa disposição. É maravilhoso quando nós pensamos isso, né? E que está registrado aqui em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que bênção, né? Que bênção, que maravilha pensarmos nisso. Que maravilha esse estudo da nossa querida revista Bases Bíblicas, que é o que temos estudado, que nos fala sobre a Escritura Sagrada, sobre a importância da Escritura Sagrada para a nossa vida, a maneira como ela foi produzida por obra e graça do Espírito. Vejamos o que diz também o apóstolo Pedro na segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Diz o apóstolo: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Que maravilha! Mais uma vez, falando da importância aí, né? Ou seja, você tem o ser humano como esse receptáculo da inspiração divina para poder registrar numa linguagem humana a Escritura Sagrada, né? Então, nós vemos então a inspiração que vem de Deus. Deus é o autor, não é? Deus é o causador, onde nós temos aí o que nós podemos chamar da causalidade divina. Deus é a causa primeira da produção da Escritura Sagrada. Ele mesmo é a fonte primeva da inspiração. Ou seja, Deus, na sua boa, perfeita e agradável vontade, é dele que parte o desejo de se revelar à humanidade. Vale a pena pensarmos também que, se a Bíblia é a revelação, que nós podemos chamar a revelação especial de Deus, não é? Ele se revela na palavra de Deus, na Bíblia, mas é importante lembrarmos que a Bíblia não é a única revelação de Deus. Se nós temos, então, na Escritura Sagrada, aquilo que podemos chamar da revelação especial dele, inspirado e de maneira a que os homens pudessem escrever, nós podemos também reconhecer uma revelação natural de Deus, né? Como a própria Bíblia, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, né? No capítulo de número 1 também, não é? Quando ele fala que o Senhor também, ele pode ser conhecido, não é? Através da criação. Por exemplo, em Romanos 1, versículo 20, diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Alguém pode pensar assim: mas e as pessoas que não têm acesso à Bíblia? As pessoas que nunca tiveram uma Bíblia, ou que nunca viram uma Bíblia? É possível que exista povos indígenas, aborígenes, ou até países onde a Bíblia é proibida. Eles ficam sem a revelação de Deus? Eles ficam sem essa revelação especial. Por isso, eu e você somos privilegiados de morarmos num país, de termos uma cultura cristã em nosso país. Nascemos, os brasileiros todos, dentro de uma cultura cristã, seja ela católica, seja ela protestante. Precisamos agradecer a Deus por isso, porque temos acesso. Se saímos até no supermercado outro dia, tinha lá uma seção de livros e tinha lá a Bíblia. Temos acesso à revelação especial de Deus, isso é uma bênção.
Mas mesmo quem não tem acesso à revelação especial de Deus, segundo a palavra de Deus aqui em Romanos, ele tem acesso à revelação natural de Deus, porque Deus também ele se revela na própria natureza, na natureza criada. Não é? O salmista mesmo diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então Deus pode ser visto na natureza. Mas nós temos esse privilégio de termos acesso tanto à revelação natural quanto à revelação especial. É muita bênção, né? Muita bênção. Então, nós temos de um lado, que nós podemos chamar da causalidade divina, ou seja, Deus como causa, né? Primeira, Ele quis se manifestar, Ele se manifesta na natureza, e Ele quis se manifestar de uma maneira especial, de uma maneira ainda mais pessoal, de uma maneira através de uma carta, né? A carta de amor, a Bíblia Sagrada, né? Como dizia pastor Samuel Cardoso Machado, a Bíblia é a carta de amor, né, de Deus para a humanidade. Então, se de um lado nós temos a causalidade, Deus como a causa primeira, para Deus se revelar pela palavra aos seres humanos, então, ele precisou de uma mediação. Uma mediação, ou seja, aqueles que ele mesmo usaria para produzir a Escritura. Aquilo que o autor da nossa revista chama da mediação, a mediação profética, né? Os profetas, então, os reis, os pastores, as rainhas, enfim, que escreveram o texto sagrado, eles foram mediadores, eles foram usados por Deus. Repito, não como um transe. Eles continuaram com a sua consciência, eles continuaram com a sua cultura, né? Tanto é que você percebe claramente a diferença de cultura, de erudição entre um texto escrito pelo apóstolo Paulo, muito mais detalhado, é um texto filosófico, né? Paulo era um filósofo, então ele escreve como filósofo, usando a lógica, né, nos seus textos, diferente de Pedro, por exemplo, que era um pescador rude. E as cartas de Pedro, elas são rápidas, elas são diretas. Né? Pedro não floreia como Paulo, que floreia para chegar no final de um assunto. Pedro vai direto. Né? É simples, é um homem simples, um homem do mar, né? Um homem que não tem muita cultura erudita, mas o mesmo Espírito que atuou em Paulo, ele atua em Pedro. Isso pode ser visto também no Antigo Testamento, né? A erudição do profeta Isaías, que era um profeta que atuava na corte do rei, né? Um profeta destacado, diferentemente, por exemplo, dos profetas menores, né? Que também são bem objetivos, digamos assim, no seu texto. O que isso nos remete? Nos remete que Deus ele respeita a individualidade daquele que foi usado para escrever o texto bíblico. Deus transmite a sua mensagem, mas respeita a pessoalidade, a personalidade do escritor. Não é? Isso é maravilhoso. Assim como hoje, nós temos vários expositores da palavra de Deus, pregadores da palavra de Deus, que são os profetas do nosso tempo. Né? O profeta é aquele que transmite a palavra de Deus, seja no passado, seja no presente. Né? Então, os profetas atuais, cada um tem um jeito de explanar, expor a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não fica prejudicada. Porque nem aquele que tem boa eloquência e fala bonito, que a gente ouve 3 horas sem piscar, e nem aquele outro também, que é mais objetivo, fala em 20 minutos,
ambos são usados igualmente por Deus também na exposição da Escritura. Então, Deus sempre respeita o mensageiro ou o autor da palavra que ele mesmo revelou. Em terceiro lugar, então, se você tem a causalidade, ou seja, Deus é o causador, ou a causa, na verdade, ele é a causa, ele não é o causador, ele é a causa. Você tem o mediador, o escritor, a mediação profética, e por fim, você então tem a autoridade da escrita, que é, nesse caso, o próprio texto. Então, esse texto, se ele tem Deus como causa, o ser humano inspirado que o escreveu, o produto final é a autoridade escrita. Por isso nós, cristãos evangélicos, temos a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Não reconhecemos outra autoridade para além da Bíblia. Não existe nada, absolutamente nada, que esteja acima da Escritura Sagrada. Nenhum homem pode editar qualquer norma que suplante a palavra de Deus. Na verdade, eu diria que é até triste nós vermos hoje muitas pessoas, pastores, etc. Às vezes as pessoas estão tão ávidas por novidade. E aí os pastores, hoje em dia eu vejo, principalmente na internet, uma leva de pastores, até bem jovens, nada contra a juventude, que Deus levante muitos jovens pastores para pregar a sua palavra, e graças a Deus temos muitos comprometidos com a palavra de Deus, mas por outro lado temos alguns que atraem multidões por falarem novidades, falarem coisas diferentes, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pessoas que gastam tempo em cultos que parecem mais shows de stand-up. Mas se ensinasse a palavra de Deus, tudo bem, nada contra a forma. O importante é que a palavra seja pregada. Mas muitas vezes se tornam cultos de autoajuda, onde o ser humano é colocado acima de tudo, acima até do próprio Cristo. Não é? E, infelizmente, distanciam bastante daquilo que a palavra de Deus nos ensina, na sua verdade. A palavra de Deus é como aquela palavra que a parábola que Jesus disse, né? O homem que tira de um mesmo baú coisas novas e velhas. A novidade do Evangelho não está nas histórias novas que ele possa contar. Não, as histórias são velhas. Mas a novidade dele está naquilo que ele pode e faz na vida de muitas pessoas. A obra de transformação que essa palavra maravilhosa realiza. A Bíblia, como única regra de fé e prática, é um dos princípios, defendidos pelos protestantes. Principalmente porque esse talvez seja um dos pontos principais da reforma protestante, que rompeu com o catolicismo. Porque, como eu disse também na semana passada, o catolicismo tem 3 fontes de autoridade. Só repetindo para você lembrar. O catolicismo tem a fonte de autoridade, que é a própria Bíblia, Mas, além da Bíblia, ou junto com ela, no mesmo pé de igualdade, estão também, por exemplo, o que eles chamam da tradição da igreja. Ou seja, aquilo que a igreja, ao longo dos anos, no caso a igreja católica, ela decidiu como verdade, ou ela praticou, pela prática repetida, isso se torna também uma autoridade. Na verdade, independente se tem um correspondente na Bíblia. Então, a própria prática da igreja ao longo do tempo, ela mesma, essa prática, ela se torna, então, também verdade. Podemos citar, por exemplo, a prática do batismo de bebês,
que não encontra respaldo bíblico, mas que, como a igreja tem praticado ao longo desses 2000 anos, digamos assim, então, pela prática, a igreja continua fazendo. Então, a Igreja Católica tem a Bíblia como autoridade, a tradição, e tem uma terceira fonte de autoridade, que é o que eles chamam do magistério da igreja. Ou seja, o que o Papa, lá em Roma, e os cardeais que estão com ele decidem. Porque eles creem que ainda hoje o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, continua inspirando o Papa e os cardeais. Então, se o Espírito Santo continua inspirando, então é como se a Bíblia continuasse a ser escrita. Nesse caso, o que o Papa e os cardeais decidem, sob a inspiração do Espírito Santo, como eles creem, também está equiparado ao texto bíblico. Nós, protestantes, não cremos assim de jeito nenhum. Cremos, mais uma vez repito, que Deus, Ele quis se revelar à humanidade. Ele mesmo decidiu fazer isso, de duas maneiras. Uma natural, na própria criação, e uma especial, na própria palavra de Deus. Onde encontramos a revelação também do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Entendemos que, por mais antiga que uma tradição seja, se ela não encontra respaldo na palavra de Deus, ela não deve ser continuada. Entendemos que, por exemplo, os próprios protestantes continuaram com algumas práticas católicas, como o batismo de bebê, que não encontra respaldo na palavra. Nós, batistas, entendemos que ainda, por exemplo, que o batismo de bebês seja praticado até por alguns dos nossos irmãos protestantes, como não tem base bíblica, nós não fazemos. Não é porque nós não gostamos dos bebês, é porque a Bíblia não ensina isso. E se a Bíblia não ensina, nós não fazemos. Entendemos também que nenhum homem, nem o Papa, nem cardeais, nem pastores, nem presidente das convenções, nem missionário, nem ninguém pode ensinar algo que não esteja na palavra de Deus. Por isso nós cremos que a inspiração ou a revelação da Bíblia, ela termina no amém do Apocalipse. Isso é muito sério. Por quê? Na última palavra do Apocalipse, que é exatamente a palavra amém, no amém do Apocalipse, a revelação de Deus especial, ela encerra, ela acaba. A Bíblia não está sendo mais produzida, ela já está fechada. Deus não mais inspira ninguém hoje a escrever qualquer coisa em nome dele. O que ele tinha para ser escrito está aqui, na palavra dele. O que pode acontecer hoje é o que nós chamamos de iluminação. Ou seja, Deus ilumina o ser humano para entender e explicar algo que esteja na palavra de Deus. Compreende como é diferente? Porque senão, se Deus ainda hoje se revela no sentido bíblico da revelação, não é? Então, a palavra de Deus, ela ainda está aberta. Não terminou. E se não terminou, cada um pode escrever o que quiser, de acordo com os seus pensamentos. Então, não cremos de maneira nenhuma, como creem algumas religiões, que a revelação esteja aberta. Por isso, não aceitamos revelações de profetas, não é? Como, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que receberam profecias, como, por exemplo, os mormons, né? Que também tem um fundador, Joseph Smith, que recebeu as tábuas lá nos Estados Unidos, e com outro evangelho. Não cremos de maneira nenhuma, nem como os adventistas do sétimo dia,
que creem numa revelação especial dada a Ellen White, de maneira nenhuma. A revelação especial de Deus está contida neste livro, e ele é perfeitamente suficiente, como a própria Escritura diz, para exortar, para ensinar, para repreender, para admoestar, para aconselhar, para dar consolo, enfim, para tudo aquilo que precisamos. E qualquer coisa que for acrescentada, como diz a palavra de Deus, o Senhor também acrescentará àquele que tirou, como diz aqui no final do Apocalipse, você pode exatamente ler aí, não é? Olha o que diz aqui. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. E se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. É isso que está registrado na palavra de Deus. Ela é perfeitamente suficiente para todo o nosso crescimento espiritual, no nome de Jesus. E por último, também uma lição importante que o nosso autor desse estudo está trazendo, está aí na página 88 da sua revista, é a diferença entre livre exame e livre interpretação da Escritura. São coisas distintas, né? Muita gente faz confusão, muita gente diz assim, a Reforma Protestante, ela trouxe a livre interpretação da Escritura. Absolutamente. Absolutamente. A Escritura, ela não tem interpretação livre. O que a Reforma Protestante trouxe foi o livre exame da Escritura. Isso porque a Igreja Católica detinha o poder e só os clérigos, só os padres e bispos e o clero da Igreja é que tinha acesso ao texto bíblico. O povo não tinha acesso à Bíblia. Na verdade, só a partir do Concílio Vaticano II, ocorrido na década de 60 do século XX, é que o povo pôde, então, ter acesso à Bíblia. O que a Reforma Protestante trouxe foi o livre exame, ou seja, todos nós temos livre acesso à palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele nos instrui ainda hoje pela leitura da Bíblia. Por isso que nós evangélicos fazemos tanta questão que todos os crentes leiam a sua Bíblia em casa. O crente, para entender a palavra de Deus, ele não precisa de pastor, ele não precisa de um professor. Ele, segundo a própria Escritura, é sacerdote de si mesmo. Ele pode ir diretamente a Deus, porque Jesus, quando morreu na cruz, rasgou o véu e temos agora acesso direto ao trono da graça. Não precisa de secretário, não precisa de assessor, não precisa de padre, de pastor, de bispo, de ninguém. A tarefa dos pastores, a tarefa dos pastores, professores, etc., é tão somente ajudar os cristãos a entenderem que, um princípio básico, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Escritura se explica com Escritura. Isso quer dizer exatamente isso, que quando um texto está obscuro, ele traz algum princípio que não está claro, não é o rabino, o guru, o pastor é que vai dizer, eu digo que é assim, não. É preciso buscar outro texto na mesma Bíblia para esclarecer aquele que está obscuro. A Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Não existe particular interpretação. Por isso que algumas tradições religiosas também erram quando se arrogam no lugar de esclarecer a seu bel prazer como quer os textos bíblicos. Não.
Um texto bíblico, ele precisa ser comparado com outro. Por exemplo, Paulo escreve às mulheres de Corinto que elas não deveriam cortar o cabelo. Está escrito aqui. É bíblico. Mas isso quer dizer que esse princípio ele vale para todas as mulheres, em todos os lugares, em qualquer época? Absolutamente não. Veja que esse ensinamento é dado apenas às mulheres de Corinto. A outras mulheres de outras cidades não recebem esse ensinamento. Aí nós precisamos buscar, fazendo aquilo que nós chamamos de uma hermenêutica, que é o estudo do contexto. Nós vamos descobrir que a cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, ali havia muita prostituição. E que as prostitutas de Corinto, elas inclusive raspavam a cabeça ou cortavam seus cabelos. Haviam as sacerdotisas dos templos que havia, da deusa Artemis, por exemplo, que havia em Corinto, e que as sacerdotisas, elas iam para o altar desses falsos deuses, com a cabeça raspada, e ali recebiam os seus clientes no altar, e ali um culto à deusa grega. Elas então tinham relações sexuais. E as outras prostitutas também cortavam o seu cabelo. Ou seja, quando você andava pelas ruas de Corinto, se você visse uma mulher com o cabelo rapado ou cortado, você podia saber que ela era uma prostituta. O que identificava uma prostituta em Corinto era o cabelo, não era o tipo de roupa, nem a cor da roupa, era o cabelo. Entendendo isso, fica claro entender por que o apóstolo pede às irmãs convertidas da igreja de Corinto para não cortarem o cabelo, ou seja, para não serem confundidas na rua com uma prostituta. Hoje em dia, por exemplo, conhece talvez uma prostituta pela maneira como ela veste, o lugar onde ela está, não é verdade? Dependendo daquele lugar, daquela rua, nas grandes cidades, muitas vezes sabe-se onde ficam as prostitutas. E você sabe que é pela maneira de vestir e pelo ponto onde ela está. Então, uma maneira de contextualizar o ensino do apóstolo Paulo para hoje, talvez não seria pedir às irmãs para não cortar o cabelo, mas dizer, não use esse tipo de roupa, nem esse tipo de maquiagem e nem fique em tal lugar, para não ser confundido com a prostituta. Compreende como que a Bíblia não pode ser interpretada também ao pé da letra? Não pode ser interpretada ao pé da letra. É preciso que ela seja, nesse caso, então, passe por um trabalho hermenêutico. Por isso que a gente diz, a palavra de Deus ela não é de particular interpretação. Mas você precisa ir a outro texto bíblico para entender se aquilo é um princípio bíblico ou não. Se aquela palavra ela foi baseada em um costume daquela época, não é? E aí você vai entender, por exemplo, muito mais o que está por trás desse ensinamento, não é? Muito bem. Falar sobre a Bíblia é maravilhoso, né? A gente gastaria todo o tempo falando sobre a palavra de Deus. Eu sou apaixonado com a Bíblia, né? Amo a palavra de Deus. Estou agora terminando os últimos capítulos do profeta Ezequiel e devo terminar semana que vem. E aí eu terei completado mais uma leitura da Bíblia toda. Falta só os últimos capítulos de Ezequiel para eu terminar, ainda nesse mês de junho, a leitura da Bíblia toda. Já li várias vezes e vou continuar lendo várias vezes a Bíblia completa. Acho que todo crente, todo cristão, deveria fazer um propósito de ler a Bíblia toda. Ainda que não fosse um ano, que fossem 2, não tem problema, mas ler a Bíblia toda, eu acho que isso é tarefa de cada cristão e dos pastores. No meu ponto de vista, é uma opinião minha, é um dever. Como é que você vai pregar um livro que você não conhece? É como um advogado que vai advogar sem conhecer a lei que ele vai usar. Então, aos pastores, eu creio que deveria ser um dever, uma exigência, na minha opinião, até para ser consagrado, ter lido a Bíblia toda. Porque eu acho que é um privilégio. A Bíblia é um livro maravilhoso. E, graças a Deus,
que você pôde acompanhar esse estudo. Peça ao Espírito Santo para trazer alguma luz sobre o que você ouviu. E se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar. Teremos a maior alegria em responder.